Boa noite. Ficou bonito o coral, não foi? Obrigado aí os irmãos que nos dirigiram, uma adoração cantada, né? Foi muito bonito para o nosso Deus. Abram por gentileza as Bíblias de vocês em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 18 até o final, que vamos nos concentrar mais na primeira parte desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado, não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Curva sua cabeça, vamos orar, pedir a Deus que nos dirija, nos dê sabedoria para entendermos a sua palavra. Senhor Deus, Pai justo, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome. Queremos clamar a ti, Senhor, que abençoe esse tempo de estudo da tua palavra. O Senhor prepare as nossas mentes para compreendermos aquilo que vai ser pregado aqui, Senhor, a tua palavra que vai ser exposta, Pai. Prepara também os nossos corações, Senhor, para guardarmos aquilo que entendermos, de maneira que nós possamos viver de acordo com a tua vontade, Senhor, guiados e dirigidos pela tua palavra. Nos livra, Senhor, das distrações, nos ajuda, Senhor, a mantermos a nossa atenção na tua palavra e naquilo que o Senhor quer nos dizer. Nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo e teu Filho. Amém. Bom, temos aí por um longo tempo estudado o livro de Hebreus, né? E por alguns domingos temos estudado o capítulo 12. O capítulo 12 de Hebreus, ele apresenta uma sequência lógica e profunda, né, sobre a caminhada cristã. Ele enfatiza o sacrifício de Cristo, a disciplina do Senhor e os efeitos transformadores dessa disciplina na vida dos crentes, na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. E aí o autor iniciou esse capítulo chamando os crentes à perseverança, né? Chamando eles a perseverarem, continuarem firmes, a olharem para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que é o modelo supremo de resistência, de obediência e de perseverança, aquele que suportou a cruz em favor dos pecadores. Esse foco em Cristo, ele deveria fortalecer os crentes, ele deveria ajudá-los a não desanimar, a seguirem adiante, mesmo no meio das dificuldades que eles têm que enfrentar ao longo da sua vida. Em seguida, o autor vai nos ensinar também sobre a disciplina do Senhor, no capítulo 12.
demonstrando que Deus, ele corrige aqueles a quem ama, como um pai que educa os seus filhos, né? Então nós temos pais que nos educam, nós somos pais que educam os nossos filhos, e nós educamos porque amamos os nossos filhos. Assim Deus também faz com os seus filhos, ele os disciplina para o seu próprio benefício. E aí essa disciplina ela não deve ser motivo de desânimo, né? Ela deve ser um sinal do cuidado divino sobre as nossas vidas. Um cuidado que produz frutos de justiça, que produz santidade na vida dos crentes. É assim que nós deveríamos ver a disciplina do Senhor, se somos filhos do Senhor. E esse ensino sobre a disciplina do Senhor, ele vai se desdobrar em exortações práticas. E aí, a partir do verso 12, ele vai falar sobre esses desdobramentos práticos de crermos na disciplina do Senhor. Ela incentiva os irmãos com as mãos que antes estavam cansadas e agora fortalecidas, a endireitarem os seus caminhos, evitando que a igreja ela caia na amargura e na impiedade. Esse ensino também deveria empurrá-los na busca da santidade, deveria levá-los para a santidade, como um predador que busca a sua presa, como um predador que sabe que se não conseguir a sua presa, ele vai morrer. Da mesma forma, nós deveríamos buscar a santidade, como quem quer alcançá-la de verdade, como quem faz de tudo para alcançá-la. Além de encorajar também a viver a vida em comunidade, viver essa vida de igreja de forma mais vigorosa, não se deixando impedir por causa do sofrimento, por causa das provações, que certamente cada um de nós vai passar por dificuldades e provações. Ele usa até a figura de Esaú, se vocês estão lembrados no texto anterior, né? Ele é apresentado aqui como um exemplo negativo, um exemplo de alguém que desprezou a herança espiritual que havia sido oferecida a ele, né? Por causa dos prazeres momentâneos dessa vida, por causa daquilo que ele podia ver nessa vida, porque ele não conseguia ver, ele só conseguia enxergar os prazeres dessa terra, não conseguia ver os prazeres eternos, os prazeres celestiais, não conseguia olhar para o futuro e para as bênçãos que haviam sido prometidas a ele. Ele estava preso a essa terra. Então ele é visto como um exemplo negativo, um exemplo que não se deve seguir, um exemplo de alguém que nós devemos fazer diferente. E nós somos encorajados por esse capítulo de Hebreus, encorajados a seguirmos em frente, com perseverança, mesmo em meio às lutas, mesmo diante das perseguições e dos sofrimentos, nós somos encorajados a nos mantermos perseverantes, a seguirmos em frente, não nos deixando abater por essas coisas que são temporais, ainda que sejam difíceis, mas elas são temporais, temporárias. Nós devemos nos concentrar na nossa esperança e no nosso alvo, que é Jesus Cristo. E aí é nesse contexto que nós chegamos aos versículos 18 ao 29, onde o autor ele vai estabelecer um contraste bem marcante entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele vai comparar o Monte Sinai, que é o símbolo da lei mosaica, o símbolo da entrega da lei, o símbolo da nação judaica, né? Ele vai comparar o Monte Sinai com o Monte Sião, que é a representação da graça e da nova aliança em Cristo Jesus. Ele compara esses dois. Enquanto o Sinai ele evoca temor e julgamento, né, com essa manifestação de fogo, de trevas e de trovões, né, de um espetáculo acontecendo ali, um espetáculo terrível acontecendo, o Monte Sião ele representa a comunhão com Deus, a cidade do Deus vivo, a congregação dos santos redimidos. Esse contraste ele vai reforçar a superioridade da nova aliança e a grandiosidade da salvação em Jesus Cristo, né? Em contraste com a antiga aliança. Mas além disso, o autor ele também vai abrir os nossos olhos para a loucura de se aventurar a um encontro com Deus sem a mediação de Jesus Cristo na nova aliança. Ele vai abrir os olhos do seu povo que recebeu essa carta para que eles pensem e reflitam como seria um encontro com Deus sem a mediação de Jesus Cristo. Como seria encontrar Deus sem Jesus?
E a maneira como o autor faz aqui é como se ele chamasse os hebreus à memória. É como se ele dissesse: olha, vocês esqueceram, vocês não lembram? Será que vocês estão loucos ao tentarem encontrar Deus sem Jesus? Vocês acham que podem chegar até Deus? Vocês acham que podem se manter diante de Deus sem Jesus? Vocês não lembram que isso já aconteceu antes na história do nosso povo, na história do povo judeu? Quem é que acha que poderia permanecer diante de Deus? Meus irmãos, quem acha isso, quem acha que pode permanecer diante de Deus sem Cristo, é porque não conhece o Deus que as Escrituras pregam. É porque não conhece o Deus que Hebreus diz que é fogo consumidor. É porque não compreendeu toda a grandeza, santidade e poder de Deus. Na conclusão dessa passagem, ela termina com uma exortação solene, né, diante de tamanha graça de Deus, diante de tamanha misericórdia de Deus, os crentes eles deveriam responder com gratidão, com reverência, pois Deus ainda é um Deus que é fogo consumidor. Ainda é um Deus santo. A nova aliança ela não anula a santidade de Deus. Ela nos convida a uma adoração genuína, uma vida transformada pela graça de Deus. É assim que o autor encerra o capítulo, afirmando que se a antiga aliança exige temor, quanto mais a nova aliança deve gerar em nós uma resposta de fé, uma resposta de perseverança, uma resposta de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez, mesmo diante do nosso pecado. E essa reflexão ela vai preparar o coração da igreja para compreender a seriedade e a glória da nova aliança e do nosso encontro com Deus, nos encorajando a vivermos de modo digno da nossa vocação em Jesus Cristo, de modo digno daquilo a que nós fomos chamados. Eu quero que nós, ao estudarmos aqui esse texto, nós tentemos perceber tudo que está envolvido quando nós decidimos fazer uma escolha simples, entre viver para Deus ou voltar e viver para nós mesmos e para esse mundo. O que é que está envolvido nisso? E me parece que nós, assim como os crentes hebreus, para quem essa carta foi escrita, não refletimos muito sobre o nosso encontro que todos um dia terão com o Criador. Parece que nós não pensamos muito sobre isso. Nós vivemos aqui o presente e esquecemos de refletir que um dia, todos nós, todos os homens, eles se encontrarão com o Criador. Todos iremos nos encontrar com Ele em um dia, isso é certo. Mas nós precisamos decidir agora se faremos isso sem Cristo ou se faremos isso por intermédio dele, ou se faremos isso seguros no sangue de Jesus. E o ensino de Hebreus é que não dá para comparecer diante de Deus, do Deus vivo, sem Jesus Cristo, e não ser consumido pela sua glória. Não dá para nós esperarmos estarmos diante do Deus vivo e todo-poderoso, sem a mediação de Jesus Cristo, e esperar que vai ser tudo bem. Porque não é assim que a Escritura nos ensina. O autor aos Hebreus, nesse texto que nós lemos, vai alertar o seu povo e também nos alerta a respeito desse encontro que teremos com o Senhor. Para que nós não levemos a vida aqui de qualquer maneira. Para que nós não nos esqueçamos que um dia nós estaremos diante do Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, que não tolera o pecado diante dele. Para que nós compreendamos a seriedade desse encontro e vivamos a vida aqui lembrando disso. E aqui nós temos a descrição dessas duas situações. Primeiro o autor vai falar, ele vai começar falando sobre a antiga aliança. Ele vai falar sobre o terror da antiga aliança, nos versos 18 a 21. E ele diz assim: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhe fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou
apavorado e trêmulo. Então, essa aqui é a descrição do encontro com Deus na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, embora fosse uma aliança baseada na graça, porque sem graça Deus nem mesmo se revelaria ou revelaria a sua vontade ao pecador. Sem graça, Deus não se moveria em direção ao pecador. Isso é algo que nós deveríamos entender. E parece que às vezes nós esquecemos disso. Parece que nós não lembramos da graça de Deus em nos dar tudo o que Ele nos deu. Em nos dar, inclusive, a sua revelação para nós. Nós temos que lembrar, Deus, Ele não precisa de nós. Ele não tem nenhuma falta. Ele não tem nenhuma necessidade, nenhum desejo que não possa ser suprido por Ele mesmo. Ele não nos deve nada, não temos nenhum crédito com Ele, o nosso sofrimento não cria nenhuma obrigação de Deus com relação a nós. Ele não nos deve nenhuma satisfação do que Ele faz ou por que Ele faz alguma coisa. Ele não precisa de nada disso. Ele não precisa de nós. Portanto, qualquer movimento de Deus em nossa direção e a nosso favor é graça de Deus. É Ele nos dando o que nós não merecemos. É Deus, na sua misericórdia, vindo até o pecador. Não é porque nós temos algo amável em nós mesmos. Não é porque nós somos bonzinhos, ou porque Deus olhou de lá e ficou com pena da gente. Não, é a graça de Deus trabalhando para que Ele tenha um relacionamento com o homem pecador. E a lei de Deus, a revelação do seu caráter por meio da lei de Moisés, é uma demonstração da sua graça, revelando sua vontade em favor dos homens. É Deus demonstrando graça ao homem. É Deus se revelando em graça para o homem. Mas apesar disso, quando nós olhamos para os textos que falam a respeito da entrega da lei, das suas ordenanças, dos seus rituais e sacrifícios, nós vemos que tudo isso tinha um objetivo de mostrar o quão distante de Deus e indignos da sua glória os homens são. A lei tinha esse objetivo. Tinha o objetivo de mostrar ao homem que ele não pode, por seus próprios meios, pela sua própria força, chegar a Deus. Porque ele está infinitamente distante de Deus. Distante de maneira tal que homem nenhum poderia permanecer na presença de Deus sem ser consumido pela sua santidade. O homem não poderia estar na presença de Deus. Foi isso que ele disse para Moisés. Quando Moisés disse, mostra-me a tua glória. Ele disse, nenhum homem pode ficar diante de mim e sobreviver. O homem pecador não poderia aparecer, estar diante de Deus. Isso é demonstrado nos sacrifícios, na necessidade de um sumo sacerdote. No dia da expiação, quando o sumo sacerdote, sozinho, podia entrar uma vez por ano num lugar que representava a presença de Deus. Não era nem na presença de Deus propriamente, mas num lugar que representava a presença dele. Então, uma vez no ano só. Isso não sem perigo de morrer ao estar ali. O próprio episódio da entrega da lei ao povo. Tudo isso demonstra o quanto o homem pecador ele não pode permanecer na presença do Deus Santo. E é isso que o autor de Hebreus quer mostrar aqui. É como se ele perguntasse, vocês querem deixar Jesus? Vocês querem abandonar Jesus e voltar para o judaísmo? Será que vocês enlouqueceram? Vocês querem deixar, abandonar a nova aliança, onde o homem pode ousadamente entrar na presença de Deus e voltar para o judaísmo? Vocês esqueceram como é entrar na presença de Deus sem Jesus? E a descrição desse encontro, dos israelitas com Deus, ela é aterradora. Aqui ele nos mostra como é que isso aconteceu. Mas tem uma descrição mais detalhada lá em Êxodo, capítulo 19. Vamos até lá para a gente ler. Êxodo 19, a partir do versículo 16.
diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Então foi assim que aconteceu o encontro do povo de Israel com Deus. Deu para perceber aqui o quão aterrador era estar presente, era estar na presença de Deus. Quão aterrador era estar nessa cena, né, onde o monte fumegava e tremia, e a voz de Deus era como um trovão, de tal forma que o povo tremia de medo. A ansiedade, o medo de falhar, de fazer alguma coisa errada, de ultrapassar aquele limite que havia sido colocado. Então era muito difícil para o povo estar na presença do Senhor. Não dava para saber o que fazer diante do Senhor. É como quando você está perto de uma autoridade muito grande, e aí você não sabe o que fazer, não sabe onde colocar as mãos, né, não sabe como se comportar, aí fica aquela ansiedade. Só que a diferença aqui é que fazer qualquer coisa errada diante de Deus levaria você à morte. Então o povo temia diante do Senhor. E aqui tem muita coisa que o autor de Hebreus descreve, né, de forma mais resumida, porque ele estava escrevendo para crentes hebreus, né, que conheciam esse episódio aqui, e aí rapidamente eles podiam se lembrar do que aconteceu lá. Mas é fácil identificar aqui as consequências desse encontro de homens pecadores com o Senhor, né, os efeitos desse encontro de homens pecadores com o Senhor. Primeiro nós vemos que existe uma consequência na própria criação, né? Na própria criação física. A própria criação e os elementos, eles são desequilibrados aqui na presença de Deus. Por causa do pecado ao qual a criação foi submetida, por culpa do homem, a criação ela sente quando está na presença de Deus. Uma das consequências do pecado do homem é que a natureza ela também foi afetada pelo seu pecado, né? Lá no Gênesis 3:17, Deus diz: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Então a terra ela está maculada pelo pecado, e por causa disso, até mesmo ela sofre na presença do Deus Santo, na presença da santidade de Deus. A terra treme. E um dia todo esse universo, ele vai sentir o peso da presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele vai fugir da presença do Senhor. Como está descrito lá em Apocalipse, capítulo 20, que diz assim: João olha e vê, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. A terra e o céu fugirão da presença do Senhor. Nem o universo resistirá e se manterá na presença do Senhor. Como é que os crentes hebreus podiam achar que voltar para o judaísmo, deixar Jesus Cristo, abandonar
a graça da presença de Jesus Cristo, da mediação de Jesus Cristo, ia ser a solução para o seu sofrimento, para a sua dor, para as perseguições que estavam acontecendo. Como é que eles poderiam achar que voltar para o judaísmo era a solução para que eles encontrassem com Deus? Como é que nós podemos achar que conseguiremos alguma coisa com Deus sem a mediação de Jesus Cristo? Como é que o homem pecador tem a pretensão de alcançar, de obter alguma coisa diante de Deus sem a mediação de Jesus Cristo? Será que nós conseguimos, achamos que conseguimos, ou que podemos chegar a Deus pelos nossos próprios meios? Como diz a música, né? Lutando pelos nossos próprios meios, nós já chegamos na batalha derrotados. Então, o que aconteceu aqui no Sinai, com os israelitas, foi só uma amostra daquilo que acontecerá no dia em que os homens tiverem que prestar contas com o Deus Todo-Poderoso. Nem o céu e a terra resistirão à presença do Senhor, quanto mais o homem pecador. 2 Pedro 3,10 diz: os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, o homem pecador sem Cristo, ele não pode se manter na presença de Deus. Não tem como ele permanecer na presença do Senhor. Além disso, vai haver consequências também nos homens. O próprio homem vai sentir o fato de estar na presença de Deus. O texto diz assim: ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Então, o medo e o terror se apoderaram dos israelitas ali enquanto eles estavam na presença de Deus, de forma que eles tinham medo até de ouvir a voz do Senhor, e pediram para Moisés: não, nós não queremos mais ouvir, ouve você, e aí você nos transmite, porque senão nós vamos ser consumidos. Eles não conseguiam ouvir aquilo que estava sendo ordenado. Eles pediram que só Moisés ouvisse. Mas o problema é que até Moisés, né, que tinha intimidade com Deus, Moisés que falava face a face com Deus, né, até ele não escapou do terror que era estar na presença do Deus Santo e irado. Não escapou do terror que era estar diante daquele espetáculo. Ele diz: eu estou apavorado e trêmulo. Nem mesmo Moisés, né, escapou do medo e do terror de estar na presença de Deus. Meus irmãos, naquele dia não vai haver homem forte, corajoso, grande, rico, poderoso ou perverso o suficiente para permanecer na presença do Senhor. Nenhum homem que consiga se manter na presença dele. Na verdade, aqueles que zombam do Criador agora, um dia sentirão tanto terror na presença dele, na presença do Deus Santo, que eles se esconderão nas cavernas e vão pedir para os montes e para os rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que poderá subsistir na presença do Senhor? Mesmo aqueles que zombam, que se acham fortes, que acham que não precisam de Jesus, mesmo eles vão tremer na presença do Senhor. Como o livro de Hebreus mesmo diz, capítulo 10, versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas talvez o que mais assombra aqueles que um dia terão que comparecer diante de Deus sem a justiça de Jesus é que esse encontro com Deus, ele será um encontro sem misericórdia. Vai ser um momento onde a misericórdia não vai mais estar presente. O texto continua e diz: até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Até um animal, se passar o limite posto, será apedrejado e terá que morrer. O que ele está dizendo aqui é que nem mesmo um animal que não tem consciência se será justificado, se desobedeceu ou não, se passou ou não os limites impostos, até esse animal, sem consciência,
Se desobedecer, ele terá que ser eliminado. Quanto mais os homens que compreenderam as ordens de Deus, quanto mais os homens pecadores quando estiverem na presença de Deus, quanto mais os homens que rejeitaram a Deus quando estiverem na presença dele. Esse tempo não será mais um tempo para misericórdia. O encontro com Deus sem Jesus Cristo vai ser um encontro aterrador, porque será um encontro com Deus vivo e todo-poderoso, que não usará de misericórdia para com aqueles que o rejeitaram, que não se lembrará da misericórdia para aqueles que deixaram de lado o dia da misericórdia. No dia que os pecadores se encontrarem com Deus, sem Jesus Cristo, a misericórdia não estará presente. Nesse momento não haverá mais misericórdia, não vai haver apelo, ninguém vai poder argumentar com Deus, ninguém sequer vai conseguir falar na presença dele. Veja só como é descrito aqui o julgamento daqueles que viveram essa vida em rejeição a Jesus. Está lá em Apocalipse 20. Mas eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. É assim que vai ser o julgamento. Não é mais um tempo para argumentar, não é mais um tempo para justificar, não é mais um tempo para apelar. É um momento onde a misericórdia não está presente. Não existe mais misericórdia. Se alguém não é achado, escrito no livro da vida, é lançado sumariamente no lago de fogo. Não haverá mais a oportunidade de se justificar. Você não vai poder chamar ninguém para depor a seu favor. Nenhum advogado vai livrar você do destino eterno do lago de fogo. Não importa quem você é, o que você fez ou o que você tem. Sem Jesus Cristo, o único caminho que você vai ter no seu encontro com Jesus é o lago de fogo. É assim que a Bíblia descreve. No final, tudo que vai importar é se você creu ou se você rejeitou a oferta de salvação que foi feita em Jesus Cristo. É se você recebeu pela fé a oferta de salvação que só existe em Jesus Cristo. Então os crentes hebreus, eles tinham duas realidades, e somente duas realidades que estavam sendo colocadas diante deles. Eles poderiam permanecer firmes com Jesus, enfrentando o sofrimento, a perseguição e a dor temporariamente nesse mundo, ou eles podiam voltar atrás. Eles podiam abandonar a sua fé, deixar Jesus Cristo e se livrar da perseguição dos homens. Mas aí eles teriam que enfrentar o terror de encontrar o Deus vivo na eternidade. Então essas eram as duas realidades. Era o que estava posto diante deles. Sofrer com Cristo enquanto permaneceriam aqui nesse mundo, e isso temporariamente, porque esse mundo vai passar, assim como o seu sofrimento, ou resistir à tentação de voltar atrás, abandonar Jesus e estar com Cristo, diante de Deus. E hoje, diante de nós, são colocadas as mesmas duas realidades, meus irmãos. Nós podemos morrer com Cristo para esse mundo e viver para Deus na eternidade, ou viver para esse mundo, usufruir de todos os seus prazeres, fazer tudo o que me der vontade e enfrentar o desprazer de Deus na eternidade. Nós temos as mesmas escolhas diante de nós.
Então, se você diz que é crente, né, se você fez uma profissão de fé, se você vai à igreja, você é acostumado com os usos e costumes, né, com a maneira de falar, você foi levado à igreja desde sempre, desde que era criança, faça uma autoavaliação e veja se você está mesmo em Cristo. Porque no dia do encontro com Deus, não vai haver mais tempo para reflexão, não vai haver mais tempo para avaliação. Você não terá mais tempo de olhar para a sua própria vida e saber se você realmente está em Cristo. Então avalie. O que seria demais para você fazer por causa de Cristo? O que é que faria você voltar atrás na sua fé? O que é que você seria capaz de deixar? O que é que você não seria capaz de deixar por causa de Cristo? E aí eu quero adiantar você, se você tiver uma resposta para qualquer uma dessas perguntas, provavelmente você não é crente em Jesus Cristo. Se você consegue responder a qualquer uma dessas perguntas, a não ser com a palavra nada, então talvez você não seja crente. Então se arrependa dos seus pecados. Se volte para Deus e clame por misericórdia, enquanto você ainda pode achar a misericórdia de Deus. Mas se você declaradamente não é um crente em Jesus Cristo, e acha que tudo isso aqui é bobagem, né, que no final vai dar tudo certo para você, no final as coisas vão dar certo, que sempre vai ter uma oportunidade, né? Você está curtindo a sua vida aqui, mas um dia você vai ter um encontro com Jesus, que Deus é bonzinho, né? E aí você vai sempre escapar no final, sempre vai ter um caminho para você no final. Considere o que é que o livro de Hebreus fala a respeito do nosso encontro com Deus, sem estarmos redimidos pelo sangue de Jesus. Considere o que a Escritura diz, como a Escritura nos alerta a respeito do nosso encontro com Deus sem Jesus Cristo. Vai ser um momento de terror, um momento de choro e ranger de dentes. Vai ser um momento sem misericórdia. É assim que a Bíblia fala. Naquele dia não haverá misericórdia para aqueles que vivem as suas vidas aqui afastados de Deus. Só haverá fogo, trevas, medo e separação eterna de Deus. Essa é a dura verdade da palavra de Deus. Essa é a realidade que a palavra de Deus nos revela. É assim que vai ser. Né? Não adianta, não importa se você pensa diferente, né, se você não acredita nisso, essa é a verdade do Senhor para todo homem. Só existe uma maneira de nós nos encontrarmos bem com Deus. É estarmos debaixo do sangue de Jesus. É sermos redimidos e recebermos a justiça de Deus, que morreu em nosso lugar para pagar os nossos pecados. Só assim a gente vai poder permanecer diante de Deus naquele dia. Mas, em contrapartida, para aqueles que sinceramente decidiram seguir a Cristo, o que a Bíblia diz é que eles participarão da festa da nova aliança. Né? Então a linguagem aqui é de festa, de alegria, de um encontro com o Senhor. É o que o autor aos Hebreus vai nos dizer. A promessa aqui é de esperança ao invés de medo. Ele começou no versículo 18, se vocês lembram, dizendo para os crentes, vocês não chegaram. Né? Ou seja, vocês que estão em Cristo, se vocês estão em Cristo realmente, o fogo, as trevas, a tempestade, o terror, não é para vocês. Essas coisas não são para vocês. E aí no versículo 22 ele usa uma expressão, né, que é traduzida pelo contrário, né, que é a tradução de uma conjunção grega, que expressa esse contraste, um contraste bem enfático. Ele queria ser bem enfático quando ele diz, olha, isso não é para vocês, vocês não chegaram a isso, mas vocês chegaram, na verdade, a isso aqui que eu vou falar agora. É como se ele estivesse dizendo, é muito pelo contrário, isso não é para vocês, não é assim que vocês vão viver. Essa conjunção aqui ela é usada quando alguém quer dizer que aquilo que foi dito antes ele está completamente errado.
né? E aí é corrigido por aquilo que vem depois. Então ele quer dar esse contraste enfático para aqueles que realmente creram em Cristo. É como se ele dissesse: tudo isso que eu falei antes, nada disso é para vocês. Mesmo que vocês estejam tentados a voltar ao judaísmo, mesmo que vocês estejam passando por aflições, mesmo que vocês estejam com medo da perseguição, mas isso não é para vocês. Essa não é a realidade daqueles que creram sinceramente em Jesus Cristo. Muito pelo contrário, vocês que creem são parte de uma aliança completamente diferente, que não causa temor, mas paz, segurança e esperança para o nosso encontro com Deus. Olha só o que ele diz: vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ele está dizendo todo esse terror do encontro com Deus sem Jesus não é para vocês que estão em Jesus Cristo. Pelo contrário, muito pelo contrário, vocês que creram em Jesus, que chegaram a Jesus, vocês vão ter paz, segurança e alegria no encontro de vocês com Deus. E é nisso que vocês devem se agarrar para enfrentar a perseguição. É nisso que vocês devem se agarrar para enfrentar o sofrimento desse mundo. Então, todas essas promessas, Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, todas elas falam de segurança, falam de comunhão, falam de uma morada eterna com Deus. Ao invés de temor, fala de esperança. Então Deus preparou um lugar de comunhão, onde aqueles que estão em Cristo permanecerão eternamente com Ele. E Jesus Cristo já nos prometeu: eu vou preparar-vos lugar. E aqui nós temos a promessa de que esse lugar está preparado para nós, uma casa para nós habitarmos com Deus, um lugar de segurança, um lugar onde a morte, o medo e o mal não vão nos atingir. É isso que ele está prometendo aqui, é essa promessa que ele está reafirmando aqui. Nós temos também aqui a promessa de reencontros, de revermos aqueles que já nos deixaram. Ele diz: porque nós estaremos na igreja dos primogênitos arrolados nos céus e com os espíritos dos justos aperfeiçoados. Então nós teremos a alegria da reunião com aqueles que estão na presença de Cristo antes de nós. Para aqueles que já foram e estão com Cristo antes de nós. Nós teremos a alegria de reencontrar essas pessoas. Veremos novamente os nossos entes queridos que morreram em Cristo. E lá as despedidas e o temor da morte, eles não serão mais uma preocupação, porque nós estaremos eternamente com eles. Então há a esperança desse reencontro, de reencontrar todos aqueles que conhecemos e também aqueles que não conhecemos pessoalmente, mas um dia nós estaremos junto com Ele. Tem a promessa de uma alegria ao encontrarmos essas pessoas. A promessa também é que nós estaremos em segurança diante do juiz de todos, o Senhor, aquele que julga retamente. E se para aqueles que rejeitaram a Cristo, o encontro com Ele é aterrorizante, é um encontro de medo e terror, para aqueles que estão em Cristo, será uma glória. Porque esse juiz irá coroá-los com justiça, irá completar a justificação deles. Eles receberão toda a justiça, não a deles mesmos, mas a justiça de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Então eles serão coroados com a justiça de Jesus Cristo. O justo juiz, naquele dia, vai declarar completamente justos, eternamente justos, aqueles que estão em Jesus Cristo. Então nós temos segurança ao encontrar esse juiz. A segurança de alguém que é inocente. Não porque nós somos inocentes por nós mesmos ou porque não tenhamos culpa nenhuma, mas porque a nossa culpa ela foi expiada no sangue de Jesus.
E aí nós não precisamos ter medo de nos encontrarmos com o juiz de toda a terra. Ele diz também que aqueles que estão em Cristo chegarão ao sangue da aspersão, que é o sangue de Cristo aqui. O sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, se o sangue de Abel, ele clamava por vingança a Deus por causa da sua morte covarde e violenta, o sangue de Abel clamava por justiça, clamava por vingança de Deus por aquele que tinha ido contra ele. O sangue de Jesus, ele fala de perdão e de paz com Deus. Então, ao invés de chegar diante de Deus, temendo a vingança de Deus por causa dos nossos pecados, nós podemos chegar diante de Deus pelo sangue da aspersão, pelo sangue de Jesus Cristo, e entrarmos na presença de Deus com segurança, porque esse sangue, ele provê perdão para os nossos pecados. Nós não vamos ter que ser cobrados novamente dos nossos pecados, porque essa cobrança já foi feita em Jesus Cristo, e Ele pagou completamente os nossos pecados, aqueles que cometemos, aqueles que ainda estamos cometendo, aqueles que iremos cometer. O sangue dele nos purificou de todo pecado. E nós chegaremos diante de Deus, lavados pelo sangue da aspersão, o sangue de Jesus Cristo. É pelo sangue de Jesus que nós podemos entrar na presença de Deus e esperar perdão pelos nossos pecados, né? Ao invés de condenação, que é o que nós realmente merecíamos diante dele. E ainda não terminou não, né? Se o encontro de Deus, sem a mediação de Cristo, como ele falou anteriormente, é de terror e medo, o encontro daqueles que estão em Cristo será de festa e alegria. É isso que ele quer que os seus leitores vejam aqui, que aquele dia será um dia de festa, um dia de alegria, um dia de celebração. Ele fala de uma assembleia festiva. E esse termo é uma palavra no original que tem a ideia de uma reunião em uma praça para festejar ou para celebrar, como quando um rei vem de uma batalha, depois de ter vencido uma batalha, e ele é recebido pelos seus cidadãos na praça principal da cidade, e ali eles celebram e festejam, e aquela festa durava vários dias. É esse tipo de festa que ele está falando aqui. Quando nós nos reunirmos com Deus, então nós estaremos reunidos ali na praça da cidade santa, da cidade celestial, e nós festejaremos com o Senhor, nós celebraremos a vitória com o Senhor. Ele queria que os seus ouvintes aqui visualizassem a chegada deles, nessa reunião com o Senhor. Todos os crentes reunidos em Jesus Cristo para celebrar a vitória sobre a morte, sobre o mundo e sobre o mal. Essa é a promessa para aqueles que estão em Jesus Cristo. Essa é a esperança daqueles que estão em Cristo, que não pode ser comparado com qualquer outro prazer que esse mundo nos oferece. Portanto, se você está em Cristo, meu irmão, lembre que esse mundo ele não tem nada que te oferecer, nada que se compare com aquilo que está prometido a você naquele dia quando nós encontrarmos o Senhor. Aqui só existe medo, terror, morte, só isso. E abandonar a Cristo é prolongar essas coisas, esse medo, esse terror e essa morte, prolongar essas coisas para a eternidade. Mas se você ainda não decidiu seguir a Cristo, saiba que o seu encontro com Deus ele não vai ser agradável. Pelo contrário, ele vai ser aterrorizante, como está descrito aqui na palavra de Deus. Talvez você quisesse ouvir uma palavra mais reconfortante do que essa, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Todo aquele que encontrar com Cristo, com Deus, sem Cristo, esse encontro será aterrorizante. Então você não vai poder alegar ignorância, falta de tempo ou de oportunidade para se decidir por Cristo. Tudo que você vai conseguir é o terror do desprazer de Deus a você, no dia em que você se encontrar com Cristo.
É tudo que está reservado para aqueles que não creem, para aqueles que não decidiram seguir a Cristo e viverem para a glória de Deus. Então, corra para Cristo, porque Ele é o único que pode transformar você de inimigo de Deus para filho dele e herdeiro da eternidade. Só Ele pode tornar esse encontro com Deus agradável. Só Ele pode fazer com que esse encontro, esse dia do nosso encontro com Deus, seja um encontro de alegria e festa. Só aqueles que estão em Cristo celebrarão naquele dia em que encontrarem o Senhor. Amém? Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude a lidar com esse mundo e a lidar com a realidade da nossa escolha por Cristo nessa vida. Santo Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Pai. Queremos louvar o Teu nome porque o Senhor não nos deixa, Senhor, passar para a eternidade sem conhecer, Senhor, o destino, tanto daqueles que resolvem Te rejeitar aqui, como daqueles que decidiram sinceramente por seguir o Teu Filho, Senhor, entregar sua vida a Ele. Obrigado, Senhor, pelas promessas que nos confortam, que nos encorajam, que nos dão força, Senhor, para vivermos essa vida, lutarmos, Senhor, contra o sofrimento, a dor, a perseguição, Pai. Obrigado pela esperança que aquece os nossos corações e nos fortalece, Senhor, para seguirmos adiante. Obrigado, Senhor, também por nos revelar o terror do encontro com Deus, com o Pai, sem a Tua presença, Senhor. Porque isso, Pai, empurra os homens, Senhor, o temor empurra os homens a servirem a Ti, Senhor, a se encontrarem com Cristo, a entregarem a sua vida a Cristo, Pai. Senhor, toca em cada coração que ainda não decidiu servir a Ti, Pai, não decidiu seguir ao Teu Filho Jesus Cristo. Que esse coração seja quebrantado, Senhor, que esse coração consiga olhar, Pai, para esses dois caminhos que estão postos diante dele e decida pelo caminho que leva a Cristo, Pai, o caminho que dá esperança, Pai, o caminho que traz alegria para a eternidade, Senhor. Que nós temamos o caminho que nos leva para o encontro contigo, sem a mediação do Teu Filho. Que Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.